O ciclo de 4 anos do Bitcoin não existe mais. Eu sei que dói ouvir isso, ainda mais depois que você passou horas anotando tudo o que você acreditava sobre o ciclo de 2017 e 2020. E 2025 chegou e o roteiro não se repetiu. O que muitos acharam que seria o verão cripto foi marcado por uma lateralização sem fim, enquanto o ouro e os mercados renovavam cada vez mais as suas máximas. Isso não foi azar, não foi manipulação, foi simplesmente mostrando que as regras do jogo mudaram. Nesse vídeo vou te mostrar como o ciclo de 4 anos do Bitcoin da forma que conhecemos simplesmente morreu. Vou te mostrar quem foram os culpados e o que o investidor inteligente fará com essa informação. A partir de agora as regras do jogo mudaram. Fique comigo que eu vou lhe mostrar qual caminho o bom jogador agora deve seguir. Meu nome é Leandro Guedes e aqui no Blindagem Cripto a gente não diz para onde o preço do Bitcoin vai amanhã. A gente te ensina a pensar como uma mente blindada e como o institucional faz, simplesmente para você deixar de ser uma peça do jogo e passar a ser o jogador. Entender porque o ciclo do Bitcoin acabou não é motivo de pessimismo, muito pelo contrário. Entender que essas regras mudaram vai fortalecer sua mente e é o primeiro passo para você entender que o mapa desatualizado não vai te levar a lugar algum. Então você pode me dizer, tá certo, o Bitcoin começou a cair em outubro, como em outros ciclos. Ele vem renovando seus fundos e fazendo exatamente o desenho dos outros ciclos. Isso é verdade? Com certeza, inquestionável. A questão aqui é, imagine a seguinte situação. Se você está no topo de uma escada, tropeça e cai, vai terminar estatelado no chão. Mas se você está também no mesmo topo dessa escada, alguém passa atrás de você e pum, te empurra. Você vai rolar a escada abaixo e vai terminar onde? Estatelado no chão. Temos aqui que o resultado é exatamente o mesmo. Você estatelado no chão. A questão maior aqui é, o motivo que causou a sua queda é completamente diferente. Estamos vendo o jogo rimar. A questão é, o motivo foi o mesmo? Por mais de uma década, o ciclo do Bitcoin funcionou como um reloginho suíço e funcionava por uma razão muito simples. Quem movimentava o jogo era um varejo, cyberpunks, entusiastas da moeda, num cenário em que o varejo dominava, enchiam as corretoras para comprar Bitcoin. Dominados pela emoção, fazia total sentido que o preço do Bitcoin subisse durante o halving, sabendo que você teria sua oferta diminuída pela metade. Sendo assim, o preço não tinha outra escolha, ele tinha que explodir. Então chegou 2024 e tudo mudou. BlackRock, Fidelity, grandes fundos começaram a entrar neste mercado com a aprovação do ETF à vista de Bitcoin no mercado americano. E veja bem o que aconteceu. O Bitcoin rompeu a sua máxima histórica antes mesmo do halving acontecer. Eis que o reloginho suíço se adiantou pela primeira vez. A causa não foi porque o halving falhou, ele aconteceu. Simplesmente ele começou a perder a sua importância. Pensa comigo, reduzir a sua inflação diária de 1,7% para 0,8% em um mercado que movimenta trilhões de dólares e está precificado na casa também dos trilhões de dólares, faz sentido para você? Principalmente quando os ETFs em um único dia consomem mais de uma semana do que todos os mineradores conseguem produzir de Bitcoin. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Se você acredita que o ciclo do Bitcoin como conhecemos já morreu, deixe escrito aí embaixo. Morreu. Se você acredita que ele ainda vive, coloque aí embaixo. Vive. Então, quem matou o ciclo de 4 anos do Bitcoin? A resposta é as mesmas instituições que o mundo cripto jurou combater. Para um grande fundo de investimento de Nova York, Bitcoin não é uma moeda revolucionária. Ele simplesmente é um ativo de especulação de beta elevado. Quando o Fed espirra, o Wall Street simplesmente aperta o botão de vendas. Eles não ligam se o halving aconteceu há 6 meses ou há 10 dias. Eles vão fazer o preço movimentar. Em 2024 e 2025, o Bitcoin não corrigiu porque o ciclo mudou. Ele corrigiu porque a Alemanha despejou bilhões em moedas confiscadas no mercado. Porque o custo de oportunidade de não estar em Nvidia se tornou alto demais.
porque o Banco do Japão aumentou a sua taxa de juros. O modelo de 4 anos nunca previu nada disso. Ele apenas coincidiu com o ciclo de dívidas americanas, que coincidentemente acontece a cada 4 anos. Foi uma correlação, não uma causalidade. E confiar em uma coincidência para proteger o seu patrimônio é uma decisão bastante confortável. Em contrapartida, pode ser suicida. Acreditar no ciclo do Bitcoin de 4 anos em 2026 é como dirigir por uma metrópole grande, São Paulo, Nova York, com um mapa de 1950. O mapa era bastante preciso na época, mas hoje existem túneis, viadutos, novos bairros que com certeza esse mapa não vai mostrar e não vai te ajudar a navegar por eles. Mas aí, eis que temos a virada de mentalidade que precisamos. A morte do ciclo do Bitcoin como conhecemos não é uma tragédia, é a maior vitória que o Bitcoin já teve. Pensa, um ativo que ainda precisa de um halving para ser notado era um ativo pequeno, vulnerável, dependente de narrativa. O Bitcoin que quebra o ciclo é o Bitcoin que cresceu. O Bitcoin que agora é colateral para empréstimos, reserva de tesouraria, ativo de ETF. Ele não pode mais se dar ao luxo de ser um brinquedo volátil que dobra de preço porque o código mudou a recompensa do bloco. E o que isso significa na prática? Primeiro você deve esquecer as quedas volumosas de 80%, 76%. Quanto mais dinheiro entra, mais o ativo amadurece, as quedas vão ficando cada vez menores. Com isso, as oportunidades também. Segundo, o Bitcoin respira macroeconomia. Ele está mais se importando com a liquidez global, o M2, taxa de juros do Fed, juros no Japão, do que com o halving acontecendo a cada 4 anos. Terceiro, como eu disse, as janelas de oportunidades vão ficar cada vez menores. Tenha em mente que no segundo ciclo do Bitcoin, ele passou 68% do tempo descontado, valendo menos da metade do seu all-time high mais recente. No quarto ciclo, ele passou apenas 38% do tempo negociando descontado abaixo da linha dos 50%. O Bitcoin amadureceu e agora ele exige o investidor à sua altura. Então, qual deveria ser a estratégia a ser aplicada para quem entende que o cenário do Bitcoin mudou? Primeiro, uma boa estratégia de alocação. Uma simples estratégia de DCA que você compra sem pensar no preço, subindo ou caindo, você faz alocações constantes, já garante que você estará se posicionando de maneira inteligente. Não é uma estratégia de preguiçoso, mas é uma boa estratégia que garante que você não precisa acertar o time exato. A regra de 1/3 que abordamos no vídeo anterior também funciona perfeitamente nesse cenário. A segunda mudança muito importante, você vai precisar entender um pouco de macroeconomia. Não vai precisar ser um economista que entende de absolutamente tudo, mas tem que ter noção de ciclos de dívida, principalmente a dívida americana, vai precisar entender a taxa de juros do Fed e como ela influencia os mercados, vai precisar entender de liquidez global. Quando a liquidez, o famoso M2, expande, o Bitcoin tem uma correlação muito forte, tende a se valorizar. Quando ela contrai, é quando a gente vê os preços do Bitcoin também corrigindo. Terceiro e muito importante, você precisa ficar atento a não medir o seu sucesso único e exclusivamente por ciclo de 4 anos. É importante ter uma mentalidade blindada e antifrágil, como disse Nassim Taleb. Simplesmente a ocorrência de um evento cisne negro, como enumera Taleb, pode fazer com que tudo o que acreditamos até hoje perca o seu sentido. Estar preparado psicologicamente para essa mudança é um fator preponderante. A lógica é bem simples, você acompanhar o ciclo de evolução da internet. Havia altos e baixos, quebradeiras, colapsos, euforia. Isso acontecia no Bitcoin. Hoje a internet ela é apenas a internet. Sua adoção já é mundial e o Bitcoin está apenas começando a entrar nesse estágio. Esses 3 pilares são fundamentais para a sua mudança de mentalidade. Uma boa estratégia de alocação, uma leitura macro e uma visão de décadas, não mais de 4 anos. Tudo isso você encontra aqui no canal do Blindagem Cripto e no nosso portal www.blindagemcrypto.com.br. Lá, todas as semanas, nós trazemos 2 artigos que tratam exatamente da blindagem do seu capital e do seu emocional. O link vai estar na descrição desse vídeo. Então eu quero te fazer uma pergunta que o mercado está fazendo há
todo investidor agora. Você vai continuar seguindo o calendário antigo, marcando seus dias, semanas em uma profecia que o mercado já invalidou? Ou vai aceitar que o Bitcoin cresceu, amadureceu, que as regras do jogo mudaram e que o investidor que se adapta é aquele que já abandonou a sua convicção, é aquele que já se atualizou? A morte do ciclo de 4 anos é a real prova de que o Bitcoin já venceu. Ele deixou de ser apenas um experimento financeiro e se tornou uma infraestrutura global. Agora ele precisa de um investidor à altura dessa nova realidade. Se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com um amigo que ainda está operando com um mapa antigo. Pode ser a informação mais importante que você vai compartilhar com ele hoje. No próximo vídeo vamos falar de algo que as instituições usam contra você e você nem percebe isso: a engenharia da dor. Como elas criam períodos de sofrimento calculados para fazer você vender no fundo, enquanto elas acumulam cada vez mais. Esse vídeo será o mais importante da série. Ative o sininho para não perder. Eu sou Leandro Guedes, essa é a Blindagem Cripto. Nos vemos no próximo vídeo.